Legal. Bom, galerinha, boa noite. Começando nessa sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Nossa aula de banco de dados 1, certo? Boa noite, Stephanie. Só relembrando aí a nossa última aula, afinal de contas, né? Passaram-se 2 semanas. Mas afinal de contas, semana passada os senhores não ficaram sem conteúdo, né? Porque o tio aqui gravou lá o DB Designer para vocês, né? Implementando aquele banco lá. Pegamos o script SQL, né? Só relembrando. Joguei para dentro do banco e criamos lá o banco sem as chaves estrangeiras, depois com as chaves estrangeiras. Fizemos a engenharia reversa lá para vocês verem lá que o que gerou exatamente o que a gente fez lá no DB Designer. Na verdade, eu dei um zoom lá, vamos falar assim, do que a gente vai aprender aí mais para frente, tá? Mas só para comprovar para vocês que a linha de raciocínio é justamente essa, né? É uma evolução. Eu parto do modelo conceitual, né? Eu faço modelo lógico, aí vou lá para o modelo físico, né? Então, a gente vai trabalhar sim esse semestre com SQL, tá? Vai dar tempo. Nós estamos somente no dia 6 de novembro ainda. Então, a gente vai ter aí um tempo para pôr a mão na massa em banco de dados puramente dito, né? Dá uma prévia aí do que vocês terão no semestre que vem, tá? Mas aí, na última aula, né? Essa foi a aula que eu gravei, uma aula aí para não ficar todas essas 2 semanas, vamos dizer assim, vocês parados sem conteúdo. Mas há 15 dias atrás a gente falou das formas normais, da primeira, segunda e terceira forma normal. E aí nós fizemos a transição de uma dessa a outra para a gente entender. As formas normais é mais para que a gente possa entender como que é organizado um banco de dados, né? Então essa que é a principal ideia nossa, tá? O Raul está perguntando, professor, você acha que já conseguimos implementar essas ideias no modelo? Não, não, Raul, ainda não, mas por uma questão de conhecer sintaxe SQL só, né? Por uma questão só dessa, mas a ideia de implementação, creio que sim. Mas a gente consegue, obviamente, tendo os conceitos que a gente vai ter aí nas próximas aulas de criação de banco, de tabela, de índice, de chave, a gente já vai conseguir montar alguma coisa, tá? Então, isso aí nas próximas semanas, com certeza, a gente já vai estar trabalhando nisso, tá? E hoje, qual que seria a minha ideia? Aqui, ó. Vamos fazer agora uma atividade juntos de análise. Conforme diz abaixo sobre uma escola de música. Então, eu vou ter uma descrição de uma escola de música, tá certo? Dentro dessa descrição que nós vamos ter aqui, nós vamos montar um modelo conceitual aqui no BR Modelo. E aí depois, na sequência, aí eu vou deixar 2 exercícios aí para que vocês façam e implemente essa ideia justamente do que a gente está falando, tá? Beleza? Então vamos pensar aqui sobre uma escola de música. Então vamos supor que dentro desse texto que está discorrido aqui nas notas de aula, a gente tem que montar um banco de dados de uma escola de música que vai atender as seguintes regras que estão dizendo aqui, tá? Então lá, vamos juntos aqui, ó. Uma escola de música precisa manter uma base de dados organizada com o objetivo de prover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias e instrumentos.
Quando a gente fala que uma escola precisa manter uma base de dados, manter a gente pensa na palavra o quê? Ela tem que existir ali, né? Tá recebendo os dados, né? Tá. Mas quando a gente fala em manter um banco de dados ou manter algo sobre algum sistema, quando a gente contempla esse banco de dados, nós temos que entender o seguinte, que esse manter engloba em inserir esses dados, em consultar esses dados, em atualizar esses dados e em excluir esses dados. Tá? Então, quando eu falo em manter um banco de dados de uma escola, de um mercado, de uma drogaria, de uma padaria, de um posto de gasolina, seja lá o que for, a gente tem que pensar nesses 4 pilares aqui. Então, eu tenho que ter a capacidade de inserir, consultar, alterar e excluir. Tá? Como que eu tenho que pensar nisso? Em armazenar esses dados da melhor forma possível, da melhor maneira em que esses dados possam ser, de novo, inseridos, consultados, excluídos e alterados. Tá? Então, quando a gente fala em manter, a gente pensa nesses 4 pilares aí, tá? Então ele começa falando que essa nossa escola de música precisa manter dados de forma organizada com o objetivo de prover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias e instrumentos, né? Então vamos ler primeiro, depois a gente vem pensando como que a gente vai trabalhar isso. Então ele fala lá, ó, cada orquestra é catalogada contendo seu nome, cidade, país e data correspondente à sua criação. Orquestras executam sinfonias e as mais variadas. Os profundos conhecedores de música não são capazes até de selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada uma sinfonia é possível saber o seu nome, o compositor e a data da sua criação. Orquestras são constituídas de músicos, os quais mais variados, de acordo com a sua função dentro da mesma. Maestro, flautista, violinista, né? Faltou violinista aí também, né? E aí, e etc. Cada músico é catalogado contendo o nome do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Um músico só pode pertencer a uma orquestra. Músicos tocam sinfonias. Porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. Por exemplo, um violinista pode virar maestro. A data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um deles, pois depende de sua função na sinfonia. É óbvio, né? O cara não vai conseguir tocar uma sinfonia ao mesmo tempo tocando vários instrumentos, ele só consegue tocar um. Tudo bem? Então, visto isso, vista essa identificação toda aqui, e aí, vamos lá. Bom, a gente já pode partir para as entidades. Qual poderia ser a primeira entidade que a gente criaria nesse nosso banco de dados de escola de música? Vamos fazer junto. Maestro, orquestra, primeiro? Músicos. O que foi, Célia? O maestro, eu falei primeiro? Não, então, vamos lá, isso. Olha lá. Então vamos pensar assim, ó. Vamos fazer uma sequência meia dúzia. A gente cria primeiro as entidades, depois a gente pensa em relacionamento e nas coisas demais. A escola, professor? Poderia ser Aí precisa ver o cenário, né? Foi bom o que a Evelyn falou. A Evelyn falou, pô, Marcos, eu começo pela escola em si, que nem aquele exemplo do hospital que a gente fez. Se o cenário que está sendo composto, o que a gente está estudando, tratasse de
olha, eu tenho uma rede de escolas, aí seria conveniente ter a entidade escola. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou ter a escola com CNPJ fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, para depois linkar as orquestras. Mas pelo que ele diz aqui no nosso contexto, vamos levar assim, Evelyn, que é uma escola só. Tudo bem? Mas não está errado o teu raciocínio, é uma coisa que deveria ser considerada. Tá? Então, se nós seguimos aqui pela ideia na sequência, até o Henrique comentou aí, vamos começar pela orquestra, que é uma primeira entidade que a gente tem. Então, vamos lá tentar pôr aqui a nossa entidade, a primeira delas. E aí vamos colocar orquestra. Então, ela é a primeira entidade que a gente imagina ter aqui. Bom, como a gente já está aqui vendo, ele já fala que ela é catalogada contendo seu nome, cidade, país e data correspondente à sua criação. Então, ele já está me dizendo os atributos. Né? Bom, aí, ó, vamos lá fazer uma outra análise. Tá? Vamos aí. A gente está em orquestra, vamos esmiuçar a orquestra agora. Ele segue para nós e fala se ela é catalogada com seu nome, cidade, país e data correspondente à sua criação. Mas como nós somos conhecedores de banco de dados e sabemos que a gente precisa ter um atributo-chave para a entidade. Vocês concordam comigo? Coisas que a gente viu em nossas aulas. Que é o quê? É um atributo que precisa identificar essa orquestra como única dentro dessa entidade ou tabela. Segundo os campos que ele me diz, ou essas, como ele chama de os catálogos, como ela é catalogada, nenhum desses campos aqui, ou eles contemplam a ideia de um atributo identificador ou uma chave primária? Sim ou não? Na minha opinião, não. Eu criaria um ID da orquestra. Exatamente, é isso. O pessoal está comentando aí mesmo. Professor, instrumento seria o quê? Não entendi, desculpa. Instrumento seria o quê? Instrumento é uma outra entidade, que a gente vai entrar lá, porque no decorrer do texto aqui, me dá a entender que instrumento é um cara à parte. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, professor, se eu sempre coloco ID ou código como chave primária, tá certo? Sim, Otacílio. Se, por exemplo, que nem uma tabela de clientes, poderia ser o código, poderia ser o CPF, CNPJ, não sei. No caso de uma tabela que nem essa, que a gente não tem aqui catalogado por ele, uma espécie de atributo, ou que nenhum desses me identificam como um atributo identificador dessa entidade, nós podemos criar isso mesmo, código da orquestra, muito bem. Então já vamos criar ele aqui, ó. Professor, quando o senhor, tipo assim, isso aí quando é documentado, vai para algum DBA construir o banco? É assim que é feito? Entendeu? Então, não, entendi. Entendi. Não, e muito boa, diga-se de passagem. A Evelyn quer dizer o seguinte: nós ficamos pensando que nem uns tontos aqui o tempo todo, né? Fica idealizando um monte de coisa. Aí a Evelyn, beleza, a gente idealiza isso aí tudo. Isso depois vai para um DBA? Essa é a pergunta da Evelyn. DBA é o Database Administrator, é o cara que toma conta do banco. Se você. Aí depende muito, gente, da estrutura da empresa onde você trabalha. Por exemplo, onde eu trabalho, quem cria banco de dados e quem cria tabela, ó, quem cria tabela, quem insere registro, não, perdão, quem cria tabela, quem cria campo, quem altera campo, quem monta procedure, function, trigger, essas coisas que a gente vai ver lá na frente, que são coisas mais aprofundadas. Por exemplo, na empresa sou eu e mais um outro analista, somos nós dois só. Né? Então, o pessoal de desenvolvimento pensa e manda para a gente. Aí a gente vai no banco,
Obviamente a gente olha toda a estrutura da ideia dele. Quando a gente não senta junto, viu, Evelyn? E aí a gente monta essa estrutura, né? Mas a ideia aqui no curso, a ideia é que você consiga propriamente você fazer isso. Porque no mercado, né, tem os níveis de desenvolvimento, tem o back-end, front-end, tem o cara que cuida do banco, tem o full stack que atua em todas essas áreas. Mas a ideia nossa é que aqui no curso você consiga fazer essa implementação também. Tanto que não consiga, vocês irão fazer essa implementação, tá? Mas a ideia é sempre essa, viu, Evelyn? Trabalhar em parceria. Empresas menores, não. Você cria, você mesmo vai lá, sobe esse banco, você mesmo já programa, já vincula, mas Sim, eu tem ia esse falar nível isso. de hierarquia. É que Oi? a minha empresa é bem pequena, né? A empresa não é muito grande. E aí, quando tem alguma coisa assim, eu falo, Ale, tem que fazer tal coisa no banco de dados. Ele é legal, cria aí. E é isso. Aí Aí sim, hein, banco, Evelyn? aí faz o back, aí faz o front, e aí tá bom, faz. Se precisar de ajuda, me Então. avisa. Mas faz aí. Então, pronto. Então, você acabou de dizer, você acabou ratificando o que eu acabei de dizer, tá? Então vai ser legal aí que com o curso isso aí você vai melhorar muito mais, né? Você é a DBA do negócio lá do teu projeto quando tá fazendo, criar campo, essas coisas todas é você mesmo que faz, tá? Então é mais ou menos essa pegada que tem, tá? Bom, aí a gente tem aqui o código da orquestra, e esse código da orquestra aqui para nós, ele é um campo identificador. Então a gente marca ele como identificador e acabamos de criar aqui, ó. Bonitinho, código da orquestra. Só reforçando que esse campo aqui não está aqui, ó. Nós tivemos que criar porque o nosso conhecimento em banco de dados diz, caramba, eu preciso ter um atributo identificador dentro da entidade. Tudo bem? Aí fala lá, o nome, né? Então, vamos lá para o nome da orquestra. Então, a gente põe o nome da orquestra. Nome. Eu esqueço que eu tenho que dar enter nesse negócio. Nome. Aí. Nome. Depois. Cidade. Cidade. País. Depois a gente ajeita aqui, tá, galera? Só para a gente poder. País. Tá paz aqui. Mas é que eu não vou pôr acento nas coisas aqui, não, tá? O professor. E data. Data correspondente à criação da nossa orquestra. E aí a gente pode definir esse atributo como data de criação. Ponto. Criamos aí os atributos necessários. Oi? Esse do código aí, esse da bolinha preta, tu pegasse aonde que eu não achei? Aqui, ó, quando você clica em cima dele, Ah, aqui nas propriedades, eu tenho lá debaixo do esquema, eu tenho lá identificador. Você clica nele e tem que estar marcado como sim. Aí a bolinha fica pretinha assim, ó. tá, obrigado, professor. Beleza? Beleza. Show. Então, olha só. Então, fizemos aqui, ó. Então, olha só. Fiz lá, código da orquestra, nome, cidade, país e data criação aqui. Tudo bem, então? Marcão, a gente podia pôr outros campos aí, né? O regente. Não, calma, vamos seguir o que está dizendo o texto aqui, tá? Só isso aqui já vai dar uma trabalheira danada para nós. Só uma pergunta. Oi. Como que o senhor fez para que os atributos ficassem dessa maneira? Por exemplo, você conseguiu, não, vou chamar assim, tá? Aquela linha que liga o atributo, você conseguiu meio que quebrar ela. O meu tá ficando horrível aqui, tá ficando
quero Não, fazer ó, isso. eu nem fiz nada, amigão. Eu só puxei pra cima, assim. Ele vai adequando, ó. Tá vendo? O meu também tá horroroso. Eu vou ter que arrumar um jeito aqui de... É de acordo com o posicionamento dele aqui, ó. E eu nem fiz nada, cara. Eu só saí puxando aqui, ó. Valeu, professor. Tá bom? O que você pode fazer é assim, ó. Você clica na linha e puxa pro lado. Só que aí começa a perder. Tem que sair ligando tudo de novo aqui, ó. Aí fica meio complicado. Deixa eu até voltar que eu tava aqui, que eu ferrei tudo aqui. Aí. Tá? Então vamos lá. Bom. Então, teoricamente, assim, a orquestra, a gente fez a entidade e atribuímos os campinhos para ela. Vamos continuar aqui. Olha lá, as orquestras executam sinfonias e as mais variadas. Os profundos conhecedores de música são capazes de até selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada sinfonia é possível saber o seu nome, sua data e a data de criação. Então a gente teria que criar qual entidade aqui agora? Já respondo, Matheus. Sinfonia, exatamente, Matheus. Então seria, segundo o que a gente está lendo aqui, seria a nossa segunda entidade. E emendando já, o Matheus perguntou aqui, não tem problema os atributos começarem com letra maiúscula? Não, não teria problema, Matheus, não tem esse problema. O problema seria acentuação e espaço. Mas começar com letra maiúscula não tem problema, tá? Apesar que quando eu crio o banco de dados, meus scripts, eu sempre coloco minúsculo, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui na manga. Aqui. É que meu workbench aqui tá fechado. Mas aí já tem analista que quando vai fazer o seu script, coloca tudo maiúsculo. Eu tomo esse cuidado, assim, ó, de usar o script com tudo minúsculo. Não está conectado na base porque eu não startei o MySQL aqui, mas tudo bem, é só para mostrar. Não. Eu colocava tudo maiúsculo, vou ser bem sincero para você. Aí eu mudei para minúsculo depois que eu tive uma experiência não muito agradável, porque eu montei todo um sistema. Eu fiz todo o sistema, né? E fiz todo o script de banco. Fiz tudo, que nem tá aqui, né? Criei todas as tabelas, blá, 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 aqui, ó, tudo direitinho, não sei o quê. Quando eu fui hospedar o meu sistema, fui subir para a nuvem, quando você sobe para a nuvem, só a nível de curiosidade que a gente faz com o banco, lá você configura o banco, né? Você dá um nome para ele, o usuário que você vai utilizar, e ele te passa um IP com porta para você poder colocar dentro da sua aplicação para que ele possa lá enxergar na nuvem o teu banco. E aí, para que eu faça esse banco rodar lá, eu preciso criá-lo lá dentro do servidor que está na nuvem. E lá tem uma opção que é o quê? Você entra lá, você pega o script, esse que está aqui na minha tela, sobe lá para a nuvem e manda executar. Aí ele vem e executa de cima e embaixo o script, sai criando o banco todinho para você, né? Você criou aqui tudo batch, tudo standalone aqui na tua máquina. Beleza, feito isso, então tá bom, salvei o script, subo para a nuvem, executo o script lá, ele cria tudo para mim, de boa. Que nem mais ou menos não, que nem a gente fez na aula que eu gravei para vocês, que a gente gerou lá e depois geramos todas as entidades, os relacionamentos e depois gerou o script. Na hora que eu subi lá na nuvem, começou a dar pau, que não funcionava. E aí, eu pesquisando, aí eu descobri que, para o servidor ser Linux lá, ele não admitia que executasse em maiúsculo o script. Só minúsculo. Pô, cara, aí
Obviamente que eu nem perdi meu tempo, né? Catei o script, joguei no Word, selecionei tudo, joguei tudo para minúsculo e voltei para lá e fiz. Mas aí depois disso eu peguei essa mania. O que é comando mesmo é minúsculo. O que tá maiúsculo que vocês estão vendo aí é comentário, tá? É comentário. Comentário não leva em consideração, mas os comandos mesmo, a estrutura de DML ou DDL, eu faço tudo em minúsculo. Mas isso aí é uma coisa minha que eu antes eu não fazia dessa forma, eu fazia tudo maiúsculo e eu mudei, tá? Não tem essa necessidade, tá? É uma questão de, sei lá, foi escolha minha, vamos falar assim, tá? Bom, seguindo aqui, então, vamos continuar aqui, vamos fazer a sinfonia. Deixa eu ver se é um negócio aqui, galera. Tem alguém me... Deixa eu ver aqui se não é algum problema aqui. Deixa eu ver. Não, tá tudo tranquilo. E tá um. Eu tô aqui no ouvido, aí acho que vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu WhatsApp fica o tempo todo pensando que tá acontecendo algum problema em alguma aula. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer a entidade 2, que é sinfonia, que nem a gente pensou aí. Sinfonia. Esqueci de novo da Enter. Pronto, agora foi. Bom, então lá na sinfonia, a orquestração executa as sinfonias mais variadas, são capazes de até selecionar a orquestra, tal. De cada sinfonia é possível saber o seu nome, compositor e data da sua criação. De novo, sinfonia aqui também, seguindo a mesma ideia de orquestra, não tem, pelo menos eu não sei, se vocês verem algum atributo aí, vocês me falem. Mas pela descrição eu não estou vendo nenhum atributo que seja identificador, tudo bem? De sinfonia. Ou tem? Não sei. O que vocês acham? Professor, tipo, eu não sei nessa regra de negócio, porque aparentemente não. Mas seria viável a gente colocar, por exemplo, sei lá, o maestro que rege essa sinfonia? Ah, tá. Sim. Mas não seria um atributo identificador, certo? Você está dizendo como um atributo da entidade, né? Isso mesmo. Ah, legal. Tá bom. Sim, mas isso aí, segura aí que a gente vai ter uma análise para fazer lá na frente. Que aí acho que vai complementar isso que você está falando. Então também não tem, né? Eu creio que não vai ter também. Então vamos criar aqui, né? Um atributo identificador que a gente vai chamar de COD Sinfonia. E ele também é identificador, então a gente vem aqui no esquema e marcamos para sim, COD Sinfonia. Então, um pouco aqui do lado. Aí o que ele tem de relevante que ele está perguntando aqui informando, ele fala o nome, o compositor e a data da criação. Então a gente tem um atributo que é o nome, é o compositor e a data de criação. Data, criação da sinfonia.
Beleza. Então, sinfonia também liquidamos. Tá, sim, professor, dentro da orquestra tem sinfonias? Tem sinfonias não? Ou vice-versa? Ou tudo errado? Isso, vai ter umas paradas com relacionamento mesmo. Isso. Sei lá, a nona sinfonia de Beethoven. Beleza, a nona sinfonia. É uma delas. Tá certo? A gente vai cadastrar uma a uma. A ideia é que tenha mais de uma. E a orquestra toca ou executa, né? Sinfonias. Uma orquestra pode executar diversas sinfonias, tá? Então a ideia é essa. É bem o que o Matheus falou aí. A gente vai chegar nesse ponto de relação. Vamos primeiro pensar nas entidades. Seguindo o nosso raciocínio, orquestras são constituídas de músicos, os mais variados, de acordo com a sua função dentro da mesma, maestro, flautista e etc. Cada músico é catalogado contendo nome do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Um músico só pode pertencer a uma orquestra. Ponto. Então, ficou mais claro do que água do Rio Tietê aqui que a próxima entidade é músico. Certo? Então, tem aqui a entidade músicos. Agora, a gente tem que ter um cuidado aqui, ó. De acordo com a sua função dentro da mesma. Maestro, flautista e etc. Cada músico é catalogado contendo nome do músico. Então vamos pôr aqui. Mas antes de a gente pôr o nome, tem algum atributo desses? Número do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Tem algum desses atributos que pode ser considerado atributo-chave? Ou atributo identificador? O Matheus já falou aí a identidade. Pelo que a gente está vendo, não, maestro não. Maestro eu posso ter vários, então já não me torna um atributo identificador. Tem a carteirinha lá de músico, né? Isso, que é a Ordem dos Músicos do Brasil, né? OMB, não é isso? Acho que é isso. Boa pergunta agora. Não, é essa mesmo, é a OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Mas bem observado pelo Henrique aí. Não, Laís, a nacionalidade não pode, porque, por exemplo, eu sou violinista e você também é violinista, que eu sei. Eu sou brasileiro e você também é. Minha nacionalidade é brasileira e a sua também. Então já ferrou, porque se nós formos cadastrados dentro do banco de dados, levando em consideração que o atributo-chave seria a nacionalidade, na hora que batesse o teu cadastro, beleza, seria o primeiro. Na hora que fosse o meu, ia dar problema, porque tá falando, dois caras, como que pode dizer? Eles são do mesmo país. Então, confronta a chave e dá problema. E se o cara for baiano, baiano, paulista, potiguar, Mato Grossense, qualquer um. Se tem dois caras no mesmo estado, lascou, gente. Então não dá, né? Então não tem como aí, nem nacionalidade e nem naturalidade também não tem como. Então seria até o que o Henrique sugeriu aí, o número da carteira da OMB ou a identidade. Como a identidade está explícita aqui, a gente pode usar a identidade. Só que aí eu tenho alguns problemas com chave de identidade do famoso RG, né? Por quê? A gente faz até um paralelo aí. A identidade, ela não tem um tamanho de... Primeiro que ela não tem um tamanho
de caracteres que eu possa precisar dentro de uma base, porque, por exemplo, o RG aqui em São Paulo é de uma forma, o RG no Sul é de outra forma, em Minas é de outra forma. Tem os RGs estrangeiros, e acho que alguns estados, se eu não me engano, começam com letra. Tem RGs que tem um final com letra. Então, quando pode ser chave? Pode, galera. Não estou dizendo que não pode. Mas eu não recomendo, porque a composição dessa chave, a estrutura dele como campo, é meio bagunçada. Entenda o bagunçado que em certas situações vai estar de um jeito, está de outro, então fica complicado. Então, eu acho que a identidade tem que estar nessa entidade, porém, não sendo identificador por causa disso que eu estou falando. É uma justificativa que eu estou dando. Técnica. Que é diferente quando você faz um atributo identificador, por exemplo, CPF. CPF, acabou. Ele tem 3, 6, 9, 11 bytes de tamanho. Acabou. Tá? Então, começa com letras, exatamente. Então, RG é meio complicado. Então, a gente poderia pegar o que o Henrique está comentando aí, que é os músicos são caracterizados pela ordem. Então, tem a OMB. Só deixa eu confirmar se é OMB mesmo, porque OMB. Aí, a Ordem dos Músicos do Brasil, é isso mesmo. Então, a gente está fazendo certo. Então, vamos criar aqui um atributo identificador. A aula do Marcão também é cultura, filho. Código da OMB. Ô, professor, já que é cultura, quem toca pandeiro também é considerado músico? Oxe, por que não? Ah, só curiosidade, né? Porque Pô. é meu, professor. É claro. E triângulo também? Hã? Triângulo também? Triângulo também, é tudo músico. Com certeza. Músico de um instrumento, pode ser? Não entendi. Músico de um instrumento, pode ser? Pode. Eu sou de um instrumento só. Entendi. Entendeu? Matou minha curiosidade. Obrigado. Então tá bom. Tá vendo? É cultura que eu tô falando. Então vamos lá, ó, código da OMB. Aí a gente vai colocar o nome do músico. Então vamos pôr aqui o nome. Vamos colocar identidade. Identidade. Vamos colocar nacionalidade. Nacionalidade, por exemplo, podia ser todo mundo, todo mundo brasileiro, tudo certo. Você que se engana. Você vai nas orquestras aqui em São Paulo, por exemplo, no OSESP. Vixe, tem pessoal da Ucrânia, da Croácia. Tem bastante cara estrangeiro aí. Nacionalidade. E data de nascimento. NASC, data de nascimento. Andréia perguntou, quantidade de músicos? Não, porque pensa assim, Andréia, isso é importante. Por exemplo, você também é musicista, então... eu conheço a galera um pouquinho aí. Por exemplo, Andréia, esse código da OMB seria o teu código. Código 1, sei lá. O meu seria 2. E o da Laís, que também é 3. Então, ou seja, o musicista é quem? Cada um seria a pessoa. Tudo bem? Não um grupo de músicos, e sim o músico. Tá? Ficou entendido aí? Por que não tem a quantidade de músicos? Ah, legal. Essa quantidade de músicos foi até bom a André ter exposto aí. Do jeito que a gente montou aqui até agora,
Caberia onde esse campinho que a Andrea comentou aqui de quantidade de músicos? Daria para a gente encaixar esse campo, não em músicos. Em músicos a gente já viu que não dá porque é um só. Exatamente. O Raul citou aqui orquestra. Dentro da orquestra, posso dizer lá, a orquestra número 1, lá, dar um nome para orquestra, sei lá qual. E dizer lá, essa orquestra tem 30 pessoas, sei lá, 30 músicos. Tudo bem? Então, só para a gente fazer essa analogia aí que é importante, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, os campos aqui a gente colocou. Vamos continuar a nossa análise aqui. Músicos tocam sinfonia. Então, se a gente for pensar aqui, ó, vamos continuar a ler primeiro, vai lá. Músicos tocam sinfonias. Porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função, segundo a sinfonia. Por exemplo, um violinista pode virar um maestro. A data em que um músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um, pois depende da sua função na sinfonia. Então vamos lá, vamos começar a montar os relacionamentos aqui em cima disso que a gente fez? Vamos lá. O primeiro voltando para cá, né? Vamos voltar a ler, para ver se a gente não esqueceu de nada. Uma escola de música precisa manter base de dados organizadas com o objetivo de prover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias, instrumentos. Se a gente ler esse primeiro cara aqui, ó, criamos todas as entidades que a gente precisa para esse banco. E mais ainda, se a gente levar em consideração ao que a gente leu em tudo aqui, principalmente o último lá, exatamente, o Rafael colocou aí. Pô, Marcão, tá faltando uma entidade aí. Instrumentos. Muito bem colocado. Faltou instrumentos. Porém, ele fala aqui, tocar vários instrumentos. Só que ele não me fala, ele não é explícito em dados referentes a essa entidade de instrumentos. Então, vamos mudar o nome aqui, por exemplo. Não, Otacílio, não seria uma entidade fraca, não, porque ele precisa ser identificado aqui dentro. Já vou dizer por quê. Por exemplo, instrumentos. Então, instrumentos, eu vou cadastrar um violino, vou cadastrar, porque é um instrumento em si. Violino, saxofone, oboé, clarinete, sax, que já falei, tuba, flauta e por aí vai. Então, para cada um desses, eu preciso ter um catálogo. Obviamente que aí eu preciso já de cara aqui, já entender que eu preciso de um atributo identificador aqui para instrumentos, né? Então, mas qual nome seria esse atributo? Legal, Raul. Também é legal. Legal isso aí. O Raul falou que eu poderia colocar os tipos de instrumento, né? Sopro, corda, metal, madeira, e assim vai. Mas qual seria o atributo identificador dessa
entidades e instrumentos. Tipos não daria, né, Raul? Porque simples seria, por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado. Violino é corda. Só que aí eu tenho cello, que também é corda. Então já ferrava. Não poderia ser atributo identificador. Atributos são os campos, Raul. Marca também não daria, Laís. Porque eu tenho um sax alto e eu tenho um sax tenor. São dois sax diferentes. Mas são da Yamaha, por exemplo. Tem que Na ter hora um que eu código. colocar... Não tem jeito não, professor. Não entendi. Tem que ter um código. Exatamente. Exatamente. Mas é legal, por isso que eu acho legal a aula dessa forma de participativa, a gente poder discutir, aí é onde as coisas acontecem. A gente vê aí que a gente tenta algumas coisas e acaba tropeçando. Para você tirar essa análise, você pode fazer o seguinte, pensa no seguinte, eu vou querer pegar um exemplo como o nome, que nem o Matheus colocou, o nome de Sérgio. Nome para atributo identificador vai te dar a menção de ser um campo texto alfanumérico. E aí entra naquilo que eu falei de RG. Então não é legal ter esse como campo identificador. Nesse caso, até daria para pensar nisso, de acordo com o Matheus falando, porque violino vai ser um, saxofone vai ser outro, saxofone alto ser outro, e assim por diante. Mas não é o melhor campo. Exatamente, é o que o Kaique está falando aí. Então, todo cara que der menção de repetição, a gente tem que evitar arrancar fora essa ideia de utilizá-lo como atributo identificador ou atributo-chave. Aí é onde a Evelyn matou aí a pau, dizendo que, não tem jeito, eu preciso ter o código do instrumento. E eu também concordo, porque o código a gente consegue único. Aí o Gabriel colocou, dá para fazer tipo soprano, tenor de baixo? Daria para colocar lá qual a parte que ele pertence dentro de uma clave, por exemplo. Daria para categorizar um monte de coisa, mas não como atributo identificador, e sim como uma classificação. Então aqui a gente não tem como a gente escapar, a gente vai ter que trabalhar com a ideia de atributo identificador como um código. Então a gente teria que colocar aqui código, instrumento. E ele ser identificador. Aí, obviamente, né, a gente precisa dizer que instrumento que é. Então a gente precisa pôr um nome, né, nome do instrumento. O nome do instrumento. Aí colocar algumas coisas que também seria interessante. Marca. Podemos colocar a tonalidade do instrumento, do, si bemol, blá, 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 um monte de coisa. Tonalidade do instrumento. E por aí a gente poderia colocar um monte de coisa aqui. Mas acho que 4 campinhos tá beleza aqui. Tá? Então, código do instrumento, nome, marca e tonalidade. Vai. Sendo o código do instrumento a minha chave. Então, beleza. Criamos aqui mais uma entidade aqui para a nossa brincadeira. Então, ótimo. Ih, caramba. Vai, meu filho, liga aqui. Ixi. Ligou? Não ligou. Ah, que droga. Agora foi. Deixa eu ligar aqui direitinho para não dar problema para mim. Beleza, só jogar no meio lá que vai. Show. Então pronto. Então voltando à nossa descrição. Vamos lá de novo. Veja como é complexo essa parte de criação. Olha só o que a gente aí em, sei lá, quase uma hora de aula, nós já
brainstormizamos aqui, né? Então, o órgão é só ele, de tipo de instrumento, como fica? Ah, não sei. Você diz... Ah, de tipo de instrumento, órgão, não. Órgão seguia tem uma categoria, não tem... André, ajuda eu aí, vai. Mas teria... Cordas, madeiras, órgão, eu não sei qual que seria. Sinceramente, me fugiu aí. André, eu não sei. Entra na categoria de tecla. Ah, teclas. Isso, teclas. Teclas. Entra em cordas. Órgão é instrumento de corda também? Como assim? Não tem. Agora vocês me pegaram aí. Seria de teclas, não é? Não existe instrumento de tecla, é corda. Piano é de corda, professor. Nossa, que chique, tá vendo? Assim, porque tem o acordeon também, né? É, tem um acordeão também. Mas é tipo o piano, quando você aperta a tecla, ele puxa uma corda. Então é Sim. instrumento de corda. É. E o acordeon? Eu toque nem sabia. Mas tudo bem. Olha, é aprendizado, show de bola. Olha, show de bola, porque eu não tinha conhecimento disso. Sem brincadeira. Bom saber. Legal. Show de bola. Bom, vamos lá, voltando à nossa análise. Agora tem onde encaixar ele, beleza? É mesmo, Pedrão. Olha lá. Cada orquestra é catalogada contendo seu nome, cidade, país, data de correspondência e criação. Orquestras executam sinfonias. Então, a gente já pode começar a pensar nos relacionamentos. Então, vamos fazer a relação aqui, ó. Orquestra. Ô, saco, peraí, apertei o cara errado. Cadê aqui, ó? Orquestra. Não, Marcão. Ô, meu, tá difícil hoje jogar. Aqui e aqui. Aí. Agora vai ficar ridículo aqui o meu desenho, né? O meu desenho vai ficar uma beleza agora aqui. Aí. Mas vocês vão ter um pouco de paciência aqui que o tio tem que começar a arrumar as coisas aqui, senão vai azedar o pé do frango aqui. Deixar mal menos aqui para não ficar tão feio. Sopro? Em sopro, professor? Acordeon. Ah, bom. Não, é porque ele tá falando isso que o acionamento por sopro nos foles né? Porque ele tem aquela. A gente fala mangueirinha, né? Mas tem esse acionamento. Mas aí eu já, na parte da sanfona do acordeon, eu já não saberia dizer, não. Relacionamento, beleza, pra cá. Aí eu jogo aqui e jogo aqui. Então, olha lá. Orquestra executa. Então, aqui dentro desse relacionamento, nós chamaríamos de executa. Então, olha lá. Orquestra executa sinfonia. Tudo bem? Aí, tem uma coisa que a gente tem que pensar na análise aqui, se a gente falar de cardinalidade, né? Então, uma orquestra executa N sinfonias, né? Não é isso? Sim. Então, show. Então, aqui a gente pode mudar até a tranqueira do... que eu não sei o que eu fiz aqui. Aqui. E colocar aqui é de 0 ou 1 para 0 ou N. Então, ele pode não executar, a orquestra executar nenhuma sinfonia, ou pode executar uma sinfonia, ou pode executar N sinfonias, tudo bem? Vamos lá, o Rafael colocou aqui... Meu Deus do céu, tá uma aula danada aqui. Isso é porque olha só o que está levando o banco de dados fazer um modelo conceitual de orquestra. Então, André,
Ô, gente, eu pesquisei aqui e tá falando que o órgão é de teclas mesmo. Ah, tipo as escaletas. Órgão, instrumento musical. O órgão é um instrumento musical da família dos aerofones de tecla, tocado por meio de um ou mais manuais e uma pedaleira. O som é produzido pela passagem de ar comprimido através de tubos sonoros de diversos formatos, materiais e comprimentos. Bastava pesquisar no tio Google mesmo. E também não tem só o órgão e teclado, o piano de teclas também tem outros. Isso, exatamente. Nossa, eu tô amando a minha aula, tá virando uma aula multicultural. Beleza. Tudo bem, então? Então, olha lá, a nossa orquestra executa sinfonia. Então, vamos lá. Os profundos conhecedores de música são capazes de selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada uma sinfonia é possível saber seu nome, que a gente já fez. As orquestras são constituídas de músicos. Então, já temos aqui uma ideia de relacionamento entre orquestra e músico. Vou jogar aqui para cima. Então, vamos fazer uma relação aqui. Um relacionamento. Esse relacionamento podemos até chamar de possui. Orquestra possui músicos. Tudo bem? Aí ele fala, orquestras são constituídas de músicos mais variados de acordo com a sua função dentro da mesma. Maestro, flautista e etc. Cada músico é catalogado contendo nome do músico, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Um músico só pode pertencer a uma orquestra. Tudo bem? Então, a relação aqui, uma orquestra. Então, aqui, uma orquestra pode possuir zero ou um para N. Só que vários músicos só podem pertencer a uma orquestra. Deu para entender isso ou não? Ó, tem uma orquestra fulana de tal. Só que eu, como músico, aqui tá errado, né? Uma orquestra só possui um músico ou um músico pertence a uma orquestra? E aí? Qual seria essa relação aqui? Eu acho que um músico pertence a uma orquestra, porque uma orquestra tem um monte de músicos. Exatamente. Então, qual que seria a relação aqui? Ah, tá. É 1 para N. Isso, muito bem. Então, 1 para N. Perfeito. Tudo bem? Então, eu, Marcos, só consigo tocar na orquestra número 1 lá, sei lá. Mas a orquestra número 1 tem eu, tem a Evelyn, tem a Laís, tem o Gabriel, tem a Andréia, tem a Célia, tem o Sérgio, tem o Henrique, que somos todos músicos. Tudo bem? Continuando aqui. Esses músicos tocam sinfonia. Então, tem que fazer uma relação aqui também. Então, aqui, ó, os músicos e sinfonia. Meu Deus. Tá ficando zoneado isso aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. Joga aqui para riba. Eu sacola. Acabou subindo. Só para amarrar aqui. Depois eu ajeito isso aqui direitinho. Só para deixar aqui a relação certinha. Então, lá, músicos tocam sinfonias. Então, o relacionamento é o quê? Tocam. Tocam sinfonias. Porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. Por exemplo, um violinista pode virar maestro.
Até aí, eu creio que isso não implique em nada aqui por enquanto. A gente vai pensar nisso já já. A data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Ponto. Eu cheguei ao ponto que eu queria. Qual seria esse relacionamento? Professor, Oi. eu não respondi nada ainda porque eu não sei o que é sinfonia. Não sei distinguir a diferença de sinfonia para orquestra. Instrumento e músico, sim. Mas sinfonia e orquestra, só sei que é um monte de gente tocando instrumento. Não, tudo bem. Alguém se habilita aí? É N pra N? Não. Vamos lá. Primeiro, vamos responder a questão do Serjão aí. Que é A uma dúvida que é sinfonia plausível. Eu tô aqui estudando DS, pô. Não tô estudando para ser músico. Tá certo. Sinfonia é tipo a música? Exatamente. E a orquestra? É tipo o grupo todo, a banda. Exatamente. Tudo bem, Sérgio? Deu para sacar agora a diferença? Joia, obrigado. Beleza, é isso aí, tá vendo? O que acontece? É aquilo que eu. E é bacana que isso tá remetendo a uma coisa que a gente comentou lá atrás nas nossas aulas. Que dentro da nossa área a gente acaba tendo conceitos e relação com as áreas dos outros. Tem muitos de nós aqui que somos músicos que estamos aqui, mas tem a galera que não é. Então tem a zona de conforto para um e a zona de conforto para outros. Mas independente disso, nós estamos estudando o quê? Banco de dados. Ô, E dentro do estudo de banco de dados fez a gente ter, ou pelo menos ter, um conhecimento de músicos, de música, de orquestra. Inclusive hoje já aprendi um monte de coisa que eu não sabia. E o contrário também. Tá? tem A uma gente vai dúvida dominar o mundo é boa. também. Oi? Também. Ah, Eu penso assim, o músico, ele pode tocar várias músicas, mas só que na hora que ele for tocar, ele só pode tocar uma música por vez. Nesse isso. caso aí de relacionamento, eu tenho que pensar, o músico pode tocar várias músicas, ou o músico pode tocar uma música por vez. Aí, isso que você falou foi interessante, que alguém até comentou aqui para riba, que eu não vi, eu só passei de relance, que colocou alguma coisa de agenda, de evento. Aí entraria, isso que o Sérgio comentou, se toda a relação que a gente tivesse atrelada a um calendário. Então, sei lá, no dia, sei lá, vamos pôr, 6/11, às 20 horas, a orquestra e dos músicos fulano, ciclano e beltrano vão tocar a Sinfonia X. Aí é legal, entra nisso que o Sérgio tá falando. Tá? É uma coisa a considerar. Mas segundo aqui, o que a gente está levantando como um problema aqui dentro desse contexto, ele não leva em consideração isso. Tá? Mas o raciocínio é correto, viu, Sérgio? O seu raciocínio está correto. O Evelyn, você falou aí o tipo de relacionamento, mas me escapou o que você falou. N pra N? Ah, muito bem, garota. N para N. Por que, Evelyn? Porque uma sinfonia pode ter vários músicos. Porque nem sempre um músico só escreveu uma sinfonia. Às vezes foram vários que escreveram uma sinfonia. Portanto, uma sinfonia pode ser tocada por vários músicos. Perfeito. Obrigado, viu? Desculpa aí. Sume a aula aí, eu vou para casa, eu vou dormir. Tchau. Em nome de Jesus. Não. O que a Evelyn falou? Ela falou, Marcos, esse relacionamento aqui, ó, de músicos com sinfonia, ele é um N para N. Por quê? Porque eu, Marcos, Evelyn e Kaique, que eu tô vendo aqui, nós podemos tocar a sinfonia número 1 agora, mas daqui a pouco a sinfonia número 2 pode ser tocada por nós três, e depois a sinfonia número 1 pode ser tocada pela Daiane, pelo Henrique e pela Célia, e depois nós três de novo podemos tocar a sinfonia número 3, e a número 3 pode ser tocada por várias pessoas, e aí vai. Aí eu não tenho como relacionar isso, a não ser que eu tenha uma tabela no meio das duas para guardar essas informações. E isso está bem explicitado aqui, ó.
Músicos tocam sinfonias, porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. A data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Então, isso que o Sérgio tratou aí, a gente pode colocar aqui, ó. Data em que o músico apresenta. Então, aqui, ó, teria um atributo. Por exemplo, esse que o Sérgio acabou de falar, data. Data de tocar, vai, tipo assim. Se coloca a data, deixa de ser N para N ou continua N para N? Continua. Ah, Na tá verdade, ó, tá aqui, Sérgio, aqui, ó. Tá aqui e aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Não seria um para N? No mínimo, um músico pode ter uma sinfonia, ou então vários músicos podem tocar? Sim, o contexto é esse, ô, Renan. Você tá certíssimo que você colocou. Mas aí eu já trato de N para... É, 1.N. É. Perfeita a sua colocação, eu entendi. Aqui, ó. Um N aqui e um N aqui. É isso, perfeito, Renan. Matou a pau. Isso mesmo. Tem que ter pelo menos um cara. Perfeito. Para isso aqui acontecer. Show de bola. Perfeito. Evelyn, você falou que ele vira... Não, a relação, ela aqui, ó, o contexto, isso é bacana que você está falando. Aqui, N para N, vira uma tabela. Essa tabela se relacionar direto com esse cara, aí sim vira o que você está falando. E aqui para cá também. Só que o que eu estou levando em consideração é o contexto do relacionamento, que é o quê? O tocar. Então ele continua N para N, não muda nada. Tudo bem? É que quando a gente parte lá para o banco de dados físico, quando a gente parte para o banco de dados físico, nós vamos enxergar 3 tabelas. No modelo conceitual, a gente está enxergando 2 tabelas e um relacionamento no meio. Tá? Mas o conceito continua N para N. No modelo físico, acho que é físico, né? Vai ser tipo um join das 3. Oi? No modelo do banco de dados físico, vai ser um join. Tá, não. Eu pensei que você ia complementar. Sim. Não é que você... Isso, seria um join das 3. Exatamente, isso mesmo. Entendi. Só para que a gente fala coisa aqui que aí às vezes a galera não entende. Quando a Evelyn fala, Marcos, isso aí, então não é que eu fosse consumir os dados dessa relação de sinfonia com músicos e tocar, para eu trazer esses dados em evidência para o meu usuário, eu vou fazer um join das 3 tabelas. O que é o join que a gente fala aqui que vocês vão ver já aí no segundo módulo? É a relação das 3 tabelas, por isso que fala join, relação das 3 tabelas para trazer uma determinada informação. Por exemplo, eu quero saber a orquestra que tocou no dia 11 de maio de 2020. Para eu trazer essas informações, eu preciso fazer o join das 3 tabelas, que é o quê? Eu pego essa tabela tocam, busco dados da sinfonia e dados dos músicos. Então é isso que a Evelyn comentou, tá? Na hora de eu trazer esses dados é o join, tá? A Evelyn já citou um exemplo do que ela está pensando lá na frente em consumir as informações, que não é o nosso caso ainda. A gente só está pensando em quê? Em montar a estrutura do banco e fazer a relação entre as tabelas. Tudo bem? Certo, Evelyn? É isso aí mesmo, né? Sim, professor, que eu sou meio afobada, é isso mesmo. Não tem esse negócio. É ótimo, porque aí a gente explana para o resto do pessoal. Ótimo. É legal que lá na frente vocês vão ver. E é legal que as aulas estão gravadas, e aí lá na frente vocês vão lá no terceiro módulo, vocês vão assistir essa aula. Ó, eu tô falando hoje aqui, ó. É dia 6 de novembro de 2020, são 8h17 agora. Tá aqui no meu computador. Aí vocês vão vir olhar essas aulas daqui a um ano. Quando vocês estiverem lá no terceiro. Aí vocês vão ver essa aula aqui, vão olhar para isso aqui e falar, meu Deus do céu, que coisa de louco, olha que coisa fácil, baba de fazer. Escrevam o que eu tô falando para vocês. Principalmente se eu der banco 2 para vocês, aí vocês vão ver que é bom para tosse. Já é um esquenta para o próximo módulo, exatamente. Tá? É sempre a ideia é essa. Tá? Então ele colocou data de tocar. Músicos tocam sinfonias, mas em alguns casos os músicos podem mudar de função, sendo sinfonia, segunda sinfonia, por exemplo. Um violinista pode virar um maestro. O que a gente pode colocar aqui também
Aí alguém comentou o tocar aqui. O tocam tem a data de tocar, né, que eu coloquei. Daria pra gente colocar mais um atributo aí dentro desse relacionamento? Eu, eu dava banco nos 3 módulos, ó. Só que depois que eu assumi a coordenação, não dá mais, cara. Ó, eu não dava banco 1, hein? Fazia tempo, hein, que eu não dava essa matéria, hein? Nossa, fazia tempo mesmo. Fazia, acho que uns... Acho que fazia uns... Eu acho que o tempo de coordenação que eu tenho, são 5 anos, é o tempo que eu não dava banco 1. Eu dava dei banco 2 e eu só tava em banco 3. Aí esse semestre eu quis voltar para 1, que eu tava com saudade desse componente. Aí eu falei, não, esse semestre eu vou pegar com banco 1 para mim. Aí foi o que eu fiz. Mas vamos ver, quem sabe? Não sei, vamos ver como que vai virar o semestre, né? A gente precisa ver ainda. E aí, galera? Pode, claro, Rafael. Pode colocar o horário. Pode, se quiser o que a data do tocar e o horário. Imagine, cara, que isso aqui aqui é uma tabela. Não foge do conceito de uma tabela. Então tem a data e a hora. Pode colocar, não tem problema. Mas pensando aí nessa coisa que a Evelyn comentou do join. E aí que eu falei que o join é a relação das 3 tabelas. E aí, lembrando, sei lá, aula passada, por exemplo, assim, não precisa nem ir muito longe. O que daria pra gente colocar nesse cara do meio aqui, gente? Pelo amor de Deus, não mata eu de vergonha, não. Ninguém vai me salvar? Salva ele, Evelyn. Ah, repito, Raul. Ó, isso, não tocam. Que atributo que eu tenho que colocar ali, galera? Ou atributos? Levando em consideração o que a Evelyn acabou de explicar de join. Não, não é músicas. Também não. Local, professor, que ali só tem data e hora, mas não tem um local, né? Localização. Poderia ser. Poderia ter o local. Endereço, sei lá. Poderíamos considerar isso, mas não é isso. Ah, Matheus, aí, garoto. Muito bem. Por que, Matheus, eu tenho que colocar o atributo identificador de cada entidade que eu estou relacionando? Isso tem um nome também, né? Você está falando de chave, professor? Isso aí. Isso É, aí. fronteira, sei lá, Isso. área, né? Chave estrangeira. Estrangeira, fronteira. Isso, a chave estrangeira. Por quê? Lembra? Aqui eu vou ter uma maçaroca de informação, de dados, amarrando as duas, mas eu preciso identificar, para na hora que eu fizer o join aí que a Evelyn comentou, eu consiga. Ah, tem aqui, tocou hoje às 8 horas da noite, mas tocou o quê e quem tocou? Eu preciso saber, pô. Então eu preciso ter o atributo identificador aqui, ó. A chave estrangeira. Então, eu preciso ter aqui, ó, o atributo COD OMB. Vou pôr mus aqui, só para dizer que é referente a músicos. E aqui ele vira um atributo identificador. E também, obviamente, não podemos esquecer, colocar aqui quem. Vamos fazer certo, vai. Colocar aqui quem? O COD da sinfonia. Tá? Ô, professor. Oi. Eu não tô achando aí o maestro. Tem diferença com o músico? Isso, a gente vai entrar já nisso aí. Bem observado. E se é aquele cara com a varetinha, né? Aquele senhor bem vestido com a varetinha lá,
mexendo a cabeça e os braços lá, parecendo que tá pedindo help, socorro, tal, aí não vai, né? Tem que ter ele. Evelyn, você fugiu das perguntas aí, vai, você desligou o PC de propósito. Nossa, caiu bem na hora, morra. Ô, professor, ali onde o senhor colocou data e embaixo hora, você separou mesmo em 2 campos, que iria de fato no banco de dados, ou poderia ser um campo date time? As duas coisas. Então, tá. Aí vai muito do gosto do peão, vamos falar assim, né? Mas as duas formas estariam corretas, tá? Por exemplo, o que a Evelyn falou? Vou abrir um notepad aqui só para mostrar. A Evelyn perguntou desses 2 campinhos aqui, ó, data, tocar e hora, né? Ela perguntou assim, Marcos, pode ser um campo date, né? Que vai ser, por exemplo, dia 6/11/2020, ou pode ser um campo date time, que é 6/11/2020, às 20 horas, 40 minutos e 0 segundos. Em banco de dados, a gente tem essas 2 categorias de campo para referenciar data e hora. Ou data. Ou fazer que nem a gente fez. A gente fez aqui, ó. Ela falou esse, mas no que a gente confeccionou aqui, tá aqui assim, ó. Assim, tá separado. Então eu posso ter os 2 separados, como eu posso ter um com os 2 juntos, tá? Que é o campo date time que ela fala, tempo e data junto, tá? Nesse nosso caso, a gente está seguindo esse primeiro, tá? A Célia está perguntando, a ordem de acomodação nos bancos pode também? Você diz no evento em si? É isso que você está falando? No local? É. Sim. Cri. Pode crer. Tá. Aí teria, Célia, que aí, para esse caso, não envolve. Se você está falando que onde o músico sentaria para tocar, aí teria que ter Isso, é que está travando aqui, professor. Eu não consigo. Então, não tem a ordem que nos bancos, né, dos músicos, assim, não tem. Tem. Uhum. Tem. Poderia colocar, sim. Poderia, porque pelo código do músico eu posso dizer a posição que ele vai tocar. Sim. Sim, se já entendi a sua pergunta. Sim. Sim. Nesse contexto, sim. Tá? No primeiro assento, segundo assento, terceiro assento, sim. Entendi. Poderia, sim. Por quê? Porque eu estaria amarrando aqui o músico em si. Então, eu, Marcos, vou tocar a sinfonia tal, em tal dia, em tal hora, e vou sentar em tal local. Então, é isso aí mesmo. Isso. Aí poderia ser um contexto. Exatamente. Vamos lá. Vixe, 8h26 aqui, a gente tá nos 70% ainda. Vamos lá. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia ele toca apenas um. Então vamos primeiro ver aqui. Então, obviamente, a gente sabe que tem uma relação entre músico e instrumento. Certo? Deixa eu pôr isso aqui para cá. Pronto, agora ficou bonitinho. Então, músico pode ser tocar também. Toca instrumentos. E aí? Qual que é a cardinalidade aqui, segundo o que ele está dizendo?
de músico para instrumentos. 1 para N? Músico pode tomar Exatamente. N. Tá. Isso, exatamente. Então, aqui está dizendo que um músico pode tocar, não é 0 para N, e sim 1 para N, porque ele tem que tocar no mínimo 1, e quantos instrumentos ele puder e quiser, que são vários instrumentos. Tudo bem? Aí ele fala, ó, cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um, pois depende de sua função na sinfonia. E aí, instrumentos eu relaciono com quem? Com a sinfonia? Com a sinfonia? Será? Não, pera. Não. Ah, meu Deus, calma. Eita, caramba. Com a relação dos dois? Olha lá, vamos ler aqui embaixo. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos. Matamos aqui, de 1 para N. Certo. Mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende de sua função na sinfonia. Agora azedou o pé do frango, né? É da relação dos dois, tipo, uma ligação da relação com a relação? Não entendi? Uma ligação da relação com a outra relação? Não. Vamos pensar, ó, mediante isso aqui que ele falou, vamos pensar numa coisa. Vou ler aqui o último. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos. Ponto. Mas em cada sinfonia toca apenas um. Então, lá no dia de hoje, às 20 horas, eu, Marcos, vou tocar violino. Mas amanhã, dia 7/11, às 8 da manhã, eu vou tocar viola, vai. Que é outro instrumento. É orquestra, professor? Alguma coisa relacionada? Não. Matheus deu uma sacada aí. Matheus falou, tem que criar uma entidade ou relacionamento-função. Não seria uma relação, mas nesse caso, inicialmente, Matheus, eu tenho que criar aqui, dentro dessa entidade, eu tenho que criar um atributo-função. Explico por quê. Olha lá, vem aqui antes, ó. Músicos tocam sinfonias, porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. Por exemplo, um violinista pode virar maestro. Então, dentro aqui desse cara, eu tenho que ter um atributo de função. O exemplo que eu acabei de dar. O Marcos, que tem o código dele, vai tocar na sinfonia código dela no dia tal, na hora tal, função, como músico. Ou como maestro. Beleza? Eu categorizei essa propriedade aqui, ó. Ficou claro aí, pelo menos, até... Ô, professor. Sim. Oi. Então, pode falar, Evelyn. Não, ele só perguntou se ficou claro, eu respondi sim. Então, Fala aí, professor, Sérgio. eu estava observando também, nessa base de raciocínio, pode os instrumentos, cada sinfonia, como é uma música, ela pode ser tocada por vários instrumentos, certo? Pode ter uma ligação entre os dois, porque aqui eu estou vendo que está dando uma volta, o intermediário aqui está sendo o músico. Mas se for, olha, essa música tem que ser tocada, ter usado o instrumento tal, tal. Procede isso ou não? Viajei na maionese. Não, procede. Só que antes disso, ó, antes desse raciocínio, vamos pensar numa outra coisa. Olha meu amigão aí, ó. Ah, aí, ó, você tá aparecendo aqui, ó. Eu sei. Fala oi pro E pessoal aí, aí. rapaz, tudo bom? Tô com saudade, viu?
Coração. Fala, meu. Não, o pai vai terminar agora o primeiro bloco. Fica tranquilo, já vou lá falar com você. Então, olha só. Mediante a isso aqui, faz a gente refletir algumas coisas. Vamos lá. Se não der tempo, a gente dá continuidade na próxima aula. Não tem problema. Mas assim, ó. Músicos tocam sinfonias, porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar sua função segundo a sinfonia. Por exemplo, um violinista virar maestro. A data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante. Beleza, atendemos isso. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia apenas toca um, pois depende da sua função na sinfonia. Aí eu quero que vamos voltar um pouco atrás e pensar nisso aqui, ó, nessa relação entre músico e instrumento. Minha pergunta para vocês é o seguinte: tá certo essa relação de 1 para N aqui? Pensando no que eu tenho que encaixar aqui? Seria N para N aí, né, professor? Exatamente. Exatamente, N funções. Ainda nem seria N funções, né? Seria a ideia de eu ter o violino, pode ser tocado por mim ou por vários. E eu posso tocar violino e posso tocar, por exemplo, sei lá, oboé. Então isso me gera uma relação de N para N. Sendo isso, esse cara do meio vira uma entidade também. Então esse cara aqui acaba sendo 1 para N também. Uma entidade fraca, professor? Perfeito, matou a pau. Por quê que ela é uma entidade fraca? Muito bem colocado, porque aqui, ó, eu vou ter o código da OMB do músico, ou assim, que nem eu fiz no outro lá, que ele é um atributo identificador, vamos dizer assim, por ele ser estrangeiro. Vou jogar dentro aqui para ficar certinho. E ou sacola. E aqui eu também tenho o código do instrumento. Professor, Oi. quando eu coloco uma foreign key, né, que é uma chave estrangeira, numa entidade, essa entidade também tem a própria chave? Então, é aí que caracteriza. Não necessariamente, Evelyn. Nesse caso aqui, ó, é aquilo que eu comentei algumas aulas atrás, né? Eu, particularmente, não gosto de entidade fraca. No caso aqui, a gente está caracterizando uma, que foi que nem bem dito aqui pelo Sérgio. Esse aqui virou uma entidade fraca porque ela é composta somente pelas as chaves de instrumento de músicos, né? Você poderia criar, né, essa é uma coisa minha, mas eu criaria aqui um campo ID toca auto-increment e ele sendo chave. Para ser aquela coisa, para eu ter uma chave primária dentro da tabela. Tá? Mas tem gente que defende que isso aqui já está mais do que suficiente. E aí aqui caracteriza a ideia de uma entidade fraca mesmo. Muito bem colocado aqui. Ó. Então a gente pode até colocar aqui, ó, observação. Colocar aqui. Cadê onde eu posso escrever? Cadê a observação 1 aqui? Converter, editar atributos. Eu não crio muita entidade fraca. Na verdade, eu nunca criei entidade fraca. Eu também não gosto. Não entendi. Eu nunca criei entidade fraca, eu não gosto. Né? Eu também, então. Também não acho. Eu não curto muito isso daí, não. O Renan não entendeu por que é uma entidade fraca. O quê? Não entendi, desculpa. O Renan. O Renan quebrou entendi. geral, não entendi o que é uma entidade fraca. Tá bom, vamos explicar então, Renan. Vamos lá. A entidade é uma junção
de atributos referente àquela determinada característica. Então, que nem a orquestra tem os dados dela, o músico tem os dados dele, e assim por diante. Quando a gente fala que a entidade é fraca, que nem é o caso aqui, ó, esse exemplo mata bem a explicação, que é o que, ó, eu tenho aqui músicos e instrumentos. É uma relação de N para N, vira uma tabela. Isso aí já, eu creio que você tem entendido. Só que quando a gente fala a entidade, ela existe e ela tem a chave própria. Quando ela tem a chave própria dela, por exemplo, como sinfonia tem um código da sinfonia, orquestra tem um código da orquestra, instrumento tem um código do instrumento. Então ela é uma entidade forte, vamos falar assim para você entender. Por quê? Porque ela possui a chave própria. Então, a código da sinfonia é chave da minha entidade sinfonia. Pertence a mim. No caso do toca aqui, que ela não é uma entidade, ela é composta pela junção de outras duas, então o que ela faz? Ela se transforma numa tabela. Nessa de se transformar numa tabela, o que ela precisa, primeiro de tudo? Como ela faz parte de relação entre duas tabelas, ela precisa ter quem? As chaves que amarram uma tabela e a outra do relacionamento. Que é o que a gente fez aqui, ó. Código, que é daqui, por isso eu até coloco, código do OMB do músico, que eu puxo daqui, e o código do instrumento, que vem daqui. Então, ou seja, essa entidade, essa tabela, já tem essas duas chaves, ambas as tabelas. Mas ela, como entidade, não tem a chave dela, como tem sinfonia, como tem orquestra. Então, ela se torna uma entidade fraca, por definição, por isso. Ela possui chaves dos outros, mas não tem a dela. Então, por isso que ela é considerada fraca. Tudo bem? Clareou aí? É só esse conceito. A entidade fraca por causa disso. Professor, uma dúvida. Oi. Toda entidade ela tem que ter uma chave? Então, foi o que eu até comentei. Eu acho que sim. Na minha opinião, deveria ter. Nesse caso, do toca, não influenciaria em performance, porque eu tenho as chaves estrangeiras, na hora que eu fizer a relação, eu preciso delas. Mas eu acho que por conceito, e é uma coisa que eu acho que cada uma deveria ter a sua entidade, a sua chave primária para torná-la uma entidade forte, vamos falar assim. Aí o Matheus perguntou, sempre que for N para N vira uma entidade fraca? Não necessariamente, Matheus. Inclusive, eu posso criar aqui um atributo identificador dela, o ID, que é um identificador que é um sequencial, e dizer que ele é chave primária, acabou. Que é o que eu defendo fazer, o que eu gosto de fazer, por exemplo. Tá? Então, isso é relativo, não quer dizer que não é sempre, não. Tá? Tudo bem até aí? São 8h42 já. Então, vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, nós só vamos fazer o seguinte. Terminar essa parada aqui, que é isso aqui, ó. Mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende da sua função. Então, na próxima aula, a gente só vai tratar isso aqui para fechar esse modelo conceitual de escola de música. Tudo bem? Mas, putz, trabalhamos pra caramba, aprendemos pra burro hoje, inclusive, porque eu aprendi um monte de coisa e foi uma aula multicultural. Deixa eu ver aqui o Matheus. Sim, mas sempre que for N para N, devemos colocar as chaves das entidades no relacionamento? Sim. Sim. Sim, Matheus, sempre. Porque aí entra aquilo que a Evelyn falou lá não no começo, mas há um tempo atrás. Sem essas chaves no relacionamento, eu não consigo fazer o join. Lá na frente, fazer o quê? A relação das três tabelas, entendeu? Para buscar as informações certinhos. Por exemplo, para saber, isso é uma prova que eu tenho que ter. Por exemplo, se aqui nesse cara aqui, ó, eu quiser pegar, eu sei a data e a hora que tocou, mas eu quero saber quem foram os músicos que estavam lá. Por onde que eu pego? Por essa chave. E qual sinfonia que eles tocaram? Eu pego por essa aqui, por essa chave aqui, ó. Não, esse aqui, perdão.
Esse aqui eu pego o código dos músicos, perdão, e o código da sinfonia eu pego a sinfonia que ele tocou. Então, cara, tem que ter. Sempre. E estabelecendo o quê? Ó? Se aqui eu criei como inteiro, tem que ser criado como inteiro aqui. Se aqui eu criei como char, tem que ser criado como char aqui. E ainda por cima tem que seguir essa regra com tipo de dado e tamanho, inclusive. Tá bom? Beleza? Beleza, galera? Então, na próxima aula a gente trata essa parte, tá? A gente esmiuça isso melhor. Só para fazer essa parte final aqui, aí a gente mata esse cara. É a chamada, é verdade. Eu vou parar a gravação aqui.